você sabia que 8,5 milhões de mulheres estão desempregadas por conta da pandemia? Dá para acreditar que a participação da mulher no mercado de trabalho caiu para 45,8% e é a menor média em 3 décadas? E imaginem vocês que 75% das mulheres que são mães de crianças com até 10 anos têm, na ausência de creches e de escolas, o maior desafio dessa pandemia. E aí, vamos conversar? Crise sanitária, crise política, crise econômica. Mas você já parou para pensar que os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre as mulheres são muito mais incisivos, muito mais fortes? Se a gente juntar a ausência de políticas efetivas para combatê-las com os efeitos que essa pandemia tem trazido para a população, a gente vai perceber que essa é a receita perfeita para ter nas mulheres suas principais vítimas. Afinal, se a gente falar da crise econômica especificamente e da necessidade do isolamento social, a gente vai ver, através dos números e das estatísticas, que a presença da mulher no mercado de trabalho, que já era uma luta histórica e que a gente vinha acumulando números positivos nas últimas 3 décadas, evoluiu, retrocedeu. Imaginem vocês que alguns especialistas estão falando que nós voltamos 20 anos na história da presença feminina no mercado de trabalho. E por que isso acontece? A gente tem dito aqui nesse espaço que a pandemia, ela não atinge as pessoas da mesma maneira. Existem variáveis relacionadas ao extrato social e ao local onde essas pessoas vivem ou ao perfil socioeconômico de cada família. Mas quando a gente pensa no recorte de gênero, a gente vai perceber que as mulheres, elas foram obrigadas a deixar os seus postos de trabalho. Primeiro, porque a presença da mulher no mercado de trabalho brasileiro, infelizmente, ainda está concentrada em atividades mais vulneráveis. Ou você nunca parou para perceber que quem faz o trabalho de serviço geral e de limpeza na empresa que você trabalha, na escola que o seu filho estuda, são as mulheres? Ou, em sua maioria, é a presença feminina que está lá? Com essas empresas fechadas, com esses locais de trabalho fechados, as mulheres precisaram ir para suas casas. Com a pandemia perdurando e nós entrando nos 2021, ainda com a presença dela nas nossas vidas, nós temos aí um contingente significativo de mulheres fora do mercado de trabalho. Portanto, numa situação de vulnerabilidade e numa situação de necessidades extremas. Sobretudo porque, se a gente pensar na presença feminina do mercado de trabalho, a gente vai ter aí uma equação que não fecha. Sabe por quê? Porque o sistema educacional brasileiro, seja ele público ou privado, manteve as nossas crianças fora da escola. E as mulheres que já acumulavam 3 jornadas de trabalho ao longo do dia foram obrigadas a ter a sua concentração de trabalho voltada para o cuidado das crianças que permanecem em casa. Esse é, portanto, uma questão que evidencia a maneira como o ônus da ausência no mercado de trabalho, do desemprego e da recessão econômica atinge mais as mulheres. E, sobretudo, se a gente pensar o seguinte, mais da metade da população brasileira tem residências ou núcleos familiares chefiados por mulheres. E se a gente pensar que setores como turismo, vendas e prestação de serviço foram brutalmente atingidos pela pandemia e que neles tinham a presença efetiva das mulheres, a gente vai entender por que elas avolumam ainda mais esse índice de desemprego provocado pela pandemia. Mas eu sempre gosto de pensar que a pandemia é um problema de política pública. E quando a gente atenta para um ponto fundamental de combate a ela, que é a vacinação em massa, e recebe informações de que um laboratório como a Pfizer contactou o Ministério da Saúde ainda na metade do ano passado para oferecer vacinas e não obteve resposta desse ministério, a gente fica pensando que se estamos à deriva e se a população brasileira, se esse contingente de mulheres está passando por tudo isso, a gente tem sim como colocar a culpa em alguém. Sabe por quê? Porque se a gente tivesse priorizado a vacinação, se a gente tivesse nos antecipado ao problema, a gente poderia ter vacinado já as nossas professoras
e professores, os nossos profissionais que trabalham nas escolas, sejam elas da rede pública ou da rede particular, e a gente já teria uma parte da população imunizada que poderia trazer um efeito positivo para a população, com as crianças de volta às creches e às escolas e as mulheres com a possibilidade de reinserção no mercado de trabalho. Pense nisso. Toda vez que você sentir as dores dessa pandemia que todos os dias massacra a nossa mente e o nosso cotidiano, lembre que a conta tem que ir para quem deveria nos defender. Mas eu tenho dito que não adianta somente a gente diagnosticar. É importante a gente pensar, olhar à nossa volta e verificar de que maneira a gente pode atuar para amenizar um pouco esse momento pelo qual nós estamos passando. Que, como eu já disse aqui antes, não é uma questão individual, mas uma questão de todos nós. Logo, superar esse momento envolve uma noção maior de coletividade. Porque às vezes, dentro das nossas casas, com um dispositivo móvel na mão, a gente consegue acessar mulheres que, fora do mercado formal de trabalho, estão empreendendo ou tentando empreender, fazendo atividades que ela consegue fazer. Isso a gente poderia chamar que é um princípio de solidariedade num momento como esse. Por exemplo, nós estamos em período de Páscoa. Você não vai comprar ovos, você pode comprar daquela sua amiga que está desempregada, de alguém que você conhece. Ao invés de comprar em grandes redes de supermercado, você pode comprar do pequeno. Você vai estar ajudando a circular a moeda no momento em que várias pessoas estão precisando disso. Com certeza, você tem uma igreja aí perto da sua comunidade. Vocês sabiam que várias igrejas estão arrecadando cestas básicas e que a gente pode ajudar as pessoas que estão sendo mais atingidas pela Covid-19 nesse momento? Além disso, não custa nada. Eu até vou dizer, custa R$0 você ajudar a divulgar aquelas pessoas que estão produzindo alguma coisa e divulgando através de redes sociais, seja aqui no YouTube ou lá no Instagram. Com isso, você vai ajudando e criando uma rede significativa desse momento de tanta fragilidade em que a gente pode ajudar o outro. Então, eu tenho dito em todos os meus ciclos pessoais, esse é um momento em que a solidariedade tem que ser uma palavra que a gente incorpore e que a gente perceba que esse problema, ele é um problema de todos nós. Porque quando a gente ajuda alguém que precisa mais do que a gente, nós estamos ajudando o nosso coletivo. E a ideia de comunidade, que é comum a todos, está vingando. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta, compartilhe. A gente se vê semana que vem.